Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje o papo é final de semana e a alimentação quando a gente quer emagrecer. O que acontece com a gente no final de semana, que a gente se atira mesmo e não se preocupa com o que vem amanhã. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o que eu tenho a dizer sobre isso, assiste esse vídeo até o final. Se inscreve aqui no canal, compartilha se ele for útil para você e se pode ajudar outra pessoa também. E curte esse vídeo, tá? Então, assim, gente, final de semana é uma loucura, sabe? Eu, por muito tempo da minha vida, chegava final de semana assim, nossa, eu tinha que comer demais, eu tinha que comer de tudo que eu pudesse enxergar na minha frente, era uma coisa desregrada, sem controle. E eu aprendi a lidar com isso, mas eu vejo que essa é uma grande dificuldade de muitos dos meus pacientes hoje. O final de semana. E aí, o que eu tenho percebido? É que é o seguinte, às vezes, aliás, muitas vezes, a gente vê o final de semana como aquele momento para descansar, para curtir, para relaxar, para ficar assim de boa, para se sentir bem, para se sentir feliz. E a gente associa isso à comida. A gente associa o descansar a comer, a gente associa o relaxar, o curtir tudo à comida. Mas por que que a gente faz isso? Se eu quero emagrecer, se eu quero perder peso, eu sei que eu não devia fazer tudo isso no final de semana. Eu sei que eu não devia comer tanto no fim de semana. Eu sei que eu não devia chutar o balde. E aí quando eu falo chutar o balde, vocês já sabem do que eu tô falando. É que o que acontece? A gente não deveria ter um balde para chutar, gente. O problema do final de semana começa na segunda-feira. E sabe por quê? Porque a gente tem a mentalidade de que segunda-feira é o Dia Internacional de fazer dieta ou de começar. E aí, como a gente entende dieta de um jeito errado, e eu já expliquei sobre isso em algum dos vídeos aqui do canal, se você não encontrou ainda, dá uma procurada. A gente entende dieta de um jeito errado, a gente começa segunda-feira fazendo o quê? Fazendo jejum, fazendo dieta restritiva, comendo umas paradinhas aí que a gente nem gosta de comer, mas alguém disse que emagrece, que é bom, então a gente vai lá e come, toma um shot, toma alguma coisa de manhã em jejum, que diz que emagrece, que é ruim, que a gente não gosta, mas a gente faz. E aí a gente já começa a semana infeliz com a nossa alimentação, com o nosso estado de espírito relacionado à autoestima, né? E a capacidade de autocontrole. E aí o que acontece? Vai lá na segunda-feira, faz coisas super, hiper, mega restritivas, porque agora eu consigo. Terça-feira ainda tá na empolgação, vai, continua, segue fazendo coisa restritiva, fazendo um monte de atividade física e tal. Quarta-feira, às vezes ainda tá engajado, às vezes já tá perdendo o controle, porque a vida nos engole, o trabalho é estressante, tem coisas em casa, tem coisas na família para dar conta, coisas pessoais, projetos. E aí a gente começa a ceder. Na quarta-feira, quinta-feira começa a ceder, porque a comida ela cumpre vários papéis na nossa vida, ela não é só para nutrir o corpo, tá? Ela acaba suprindo às vezes algumas demandas emocionais. A gente busca comida para se sentir bem, para se sentir confortável, para se sentir feliz, para se sentir acolhido. Então a gente começa a ceder, porque a pressão do trabalho, a pressão da família, a pressão dos projetos pessoais, enfim, vem. E a gente quer se sentir bem no momento que a gente está se sentindo pressionado. E uma das maneiras mais rápidas e fáceis de se sentir bem é buscando esse prazer com comida. E aí geralmente vão ser comidas bastante calóricas, ricas em açúcar, ricas em gordura, um pão doce, uma cuca, um donuts, algumas bolachas, alguns biscoitos, um refrigerante, um sorvete, um açaí, uma pizza e por aí vai, um pastel e por aí vai. E não tem nada de errado com esses lanches. O problema é a gente usar eles para resolver alguma coisa, mas enfim. Aí passou quarta-feira, chegou quinta-feira, o final de semana se aproxima. Na quinta-feira, a gente se restringiu tanto na segunda, a gente se restringiu na terça, quarta-feira foi difícil, quinta-feira a gente já começa a olhar para o final de semana. Porque
que na nossa cabeça, final de semana é para quê? Descansar, relaxar e curtir. E a gente tá lá na quinta-feira estressado, cansado e cheio de obrigações, a gente quer descansar, relaxar e curtir. E aí a nossa mente se transporta lá no fim de semana. Ah, eu vou descansar, vou ficar na piscina, vou tomar um drink, um gin, uma caipira, uma cerveja, se tiver calor. Se tiver frio, já começa a pensar no vinho, no chocolate quente, nos acompanhamentos de tudo isso. Ah, vou relaxar, vou ver um filme, fazer uma pipoca, fazer um bolo de chocolate com cobertura, pegar umas gostosuras, que a gente chama assim de gostosuras, vou lá na padaria, vou pegar e tal. E aí tu já começa a associar o descanso, o relaxamento e curtir o fim de semana com comida, que sempre vai estar associado. Ah, vou visitar, não sei, alguém da minha família, alguns amigos vão vir na minha casa e tal, e aí vou preparar uma lasanha, um churrasco e já vem a comida. E a comida tá aqui, girando em torno de tudo. Muito bem. Chega sexta-feira, saiu do trabalho, já quero relaxar, que já acabou a semana, né, de trabalho, já quero relaxar, já quero curtir. O que a gente faz? Cara, a gente vai buscar coisa para comer, vai pedir um lanche, vai fazer alguma coisa diferente em casa, que seja. Lembra, dificilmente nesses momentos a gente faz uma salada, a gente dificilmente come um sanduíche integral, sabe? Um queijo branco, uma fruta, uma sopa, uns legumes, não. A gente vai pedir pizza, a gente vai pedir lanche com fritas, com molho, vai pedir chocolate, vai comer chocolate, vai comer sobremesa, já começa a fazer sobremesa pro final de semana. E aí vem um sábado, e aí já tá no clima de fim de semana, já tá descansando. E aí vem algumas perguntas importantes. A gente começa a pensar também, chegando no final de semana. Ah, eu trabalhei tanto essa semana, eu quero mais, eu mereço essa cerveja, eu mereço esse bolo, eu mereço esse rodízio de pizza. E a gente vai se dando merecimentos, né? Sempre são merecimentos com comida. A semana foi muito estressante, eu preciso descansar, então vou aqui pegar meu pote, minha caixa de chocolate, vou relaxar. E não quero nem ver a cara do fulano, do ciclano, então vou comer um chocolate aqui, que é para tentar me sentir bem, já que eu vou ter que ver essa pessoa daqui uns dias mesmo e tal. E, vem visita hoje à noite, que sobremesa que eu vou fazer? E aí já vai cozinhando o jantar para receber as pessoas. E enquanto adianta tudo, também já vai beliscando, sabe? Já vai dando uma experimentadinha para ver se tá tudo certo. Já toma aquele refrigerante bem gelado, enfim. E quer fazer alguma coisa diferente também, vai sair com os amigos, vai sair. E tá tudo certo, gente, não tem nada de errado com isso. O problema é isso acontecer sempre o final de semana inteiro, todos os finais de semana do mês, a vida inteira. Esse é o problema. Porque nós temos finais de semana a cada 5 dias. E a gente quer sempre começar a aproveitar na sexta e terminar no domingo. Parece que existe uma marcação, assim, sexta-feira, 5 horas da tarde, agora eu deixo tudo para trás, inclusive o autocuidado. E domingos, a partir das 6, 7 horas da noite, quiçá mais tarde, tá, agora eu vou voltar a me cuidar, vou voltar a me preocupar com a minha saúde, com o meu emagrecimento. E isso é um problemão. Porque geralmente o que a gente come e consome no final de semana acaba excedendo todos os cuidados que a gente teve na semana, que como nós falamos no início do vídeo, às vezes é só até quarta-feira, aí na quinta já dá uma relaxada, na sexta já nem sai para se exercitar, porque já é sexta. Ah, não, já tô cansado, trabalhei muito, já é sexta, não quero saber. Então, assim, a gente acaba indo pelo caminho contrário. A gente quer chegar aqui e a gente tá vindo nessa direção e a gente desvia, vai para lá. Só que a gente não desvia só no final de semana. A gente, a partir de vários mitos, de várias coisas que a gente pensa, a gente já começa errada segunda-feira. Lembra que eu falei? O problema do final de semana começa na segunda-feira. Porque quando a gente teve um final de semana que foi, assim, chutou o balde realmente para bem longe, na segunda-feira a gente toma atitudes drásticas e desesperadoras. Talvez, se na segunda-feira conseguisse pensar melhor sobre tudo isso,
e fazer e simplesmente retomar, ter uma estratégia saudável, por isso é importante ter uma estratégia de longo prazo e não ficar dependendo das dietas da moda, não ficar dependendo da dica da blogueira, não ficar dependendo da dica do médico, tá? É preciso estabelecer uma organização alimentar, uma rotina alimentar. Só que isso se faz também com um tempo de dedicação, isso se faz tendo clareza daquilo que a gente quer, isso se faz sabendo onde a gente quer chegar, entendendo o percurso que precisa ser percorrido, entendendo que obstáculos a gente vai encontrar nesse caminho e como a gente deve lidar com tudo isso. Então, tem muitas coisas envolvidas nas nossas gafes de final de semana, que começam na segunda-feira, quiçá começam lá na nossa infância. Quando muitas vezes os nossos pais, eles só podiam estar juntos e estar com a gente nos finais de semana. E aí, como uma forma de afeto e carinho, as famílias se reuniam e comiam coisas que a gente diz, né? Coisas gostosas. Então, às vezes, o nosso momento feliz com os nossos pais e com a nossa família era comendo. E a gente associou isso com felicidade e carrega isso até hoje na nossa vida. A gente entende que a gente só é feliz comendo. Mas aí entra uma coisa importante: a gente pode ser feliz comendo todos os dias, não só no final de semana. E aí começa a gente se livrar de crenças limitantes, de que segunda-feira é o dia da dieta, de que emagrecer é fazer jejum, de que emagrecer é excluir glúten, lactose, pão e arroz, de que emagrecer é fazer a dieta líquida, a dieta do ovo, é tomar shot em jejum. Então começa errado já na segunda-feira. Começa errado, a gente já começa fazendo coisas drásticas que a gente não vai manter nem até quarta-feira. Imagina manter uma vida toda. Então, se a gente quiser um emagrecimento efetivo, antes também de jogar culpa no fim de semana, a gente precisa parar e avaliar o que a gente quer. E se aquelas escolhas ali do final de semana e da semana, elas estão sendo as melhores que eu poderia fazer naquele momento para chegar lá onde eu quero em relação ao meu emagrecimento. Então, tem muitos aspectos envolvidos no final de semana. E um deles é a maneira como a gente está vivendo a nossa semana. Se é na base do estresse, na base da restrição, na base do sofrimento, na base da autocobrança, na base do não gostar do que tem vivido. Então, daqui a pouco, no fim de semana, eu chuto balde porque eu não gosto nem do meu trabalho que eu tenho que fazer na segunda-feira. Então, eu já começo a comer na sexta-feira para me sentir bem pela semana que passou e no domingo para me sentir bem pela semana que vem. Só que isso não vai acontecer, porque não é isso que resolve. Porque a gente não está tratando a causa do estresse, da ansiedade, da compulsão, e sim a consequência, porque a escolha alimentar ela é só uma consequência de vários outros fatores. Também já falei sobre isso aqui em algumas aulas. Então, se a escolha alimentar ela é consequência de vários outros fatores, a gente precisa olhar para esses fatores, como, por exemplo, como é que eu estou vendo a minha alimentação? Como é que é a alimentação que eu faço antes de saber o que precisa mudar? Então, eu tenho que mudar a minha alimentação. Tá, mas o que tá fazendo hoje? Como é que é a alimentação hoje? Então, entender primeiro como é a alimentação, o que a gente quer. Eu quero emagrecer 6 quilos esse ano. Então, tem que começar olhando para que tipo de alimentação está desenvolvendo, está desempenhando. Essa alimentação, ela vai levar a emagrecer 6 quilos no prazo que você pretende ter emagrecido? Ou ela vai funcionar por 3 dias? Ou é uma alimentação, aliás, que você realiza e que você não está enxergando que realiza? E às vezes a gente está totalmente perdido em relação ao que a gente come. Porque são 500 informações. Aí numa segunda-feira eu começo uma coisa, na outra segunda-feira eu começo outra. Porque a da segunda-feira passada não funcionou. E claro que não vai funcionar. A gente só consegue manter 3 dias. O que funciona é o que a gente consegue manter a vida toda. Então a gente vai pulando de galho em galho, a gente não se acha, não se encontra em lugar nenhum, não sabe o que está comendo. Chega o final de semana, a gente quer se livrar de tudo isso, dessa tensão, desse estresse, desse nervosismo.
E aí vai comer coisas gostosas, coisas hiperpalatáveis, porque comer saudável, comer frutas, verduras, saladas também é gostoso. Só que a gente não enxerga isso enquanto a gente tá preso nessa matrix de final de semana, de descansar, relaxar e curtir só com comida. E é um assunto delicado, porque a gente precisa descansar, relaxar e curtir. A questão é, precisa ser com comida? Precisa ser sempre com comida? Precisa ser de sexta à tarde ou de sexta o dia todo até domingo? Porque às vezes já na sexta-feira a gente pensa assim, ah, já é sexta, tô nem aí. Ah, já vou sair para almoçar, então já azar. Já almocei, já exagerei no almoço, azar o lanche da tarde também, azar a janta, azar o sábado, azar o domingo. E aí foram 3 dias, gente. 3 de 7, se a gente pegar a média de uma semana. Se a cada 7 dias, 3 a gente pensar assim, nunca que o emagrecimento vai evoluir. Não vai, não vai. Então, são muitas coisas pra gente entender antes de dizer e defender. Que tem que escolher a fruta tal, que tal fruta vai emagrecer, que tem que cortar o leite, porque leite é inflamatório. Aí a gente passa 3 dias da nossa semana comendo sorvete, picolé, tomando álcool, comendo alimentos ultraprocessados cheios de açúcar e gordura, mas é o leite que vai ser inflamatório na nossa vida. Isso é muito incoerente, né, gente? Ou vai ser aquele pão do café da manhã que eu como que tá fazendo mal, que tá me fazendo engordar. Ou é o glúten. Não é, é o exagero. E é o exagero não só no fim de semana, mas o exagero de ações incongruentes. Então, no fim de semana eu como um monte, na segunda, na terça e na quarta não como nada, na quinta eu não sei o que eu faço, na sexta eu chuto o pau da barraca de novo. É complicado, e aí até acaba causando uma bagunça no nosso metabolismo, no nosso corpo, que ele não sabe o que está acontecendo, se é para ele reter calorias, se é para ele gastar, o que ele faz, fica desnorteado, coitado, e aí o emagrecimento ele vai se tornando cada vez mais difícil, porque a gente bagunça com o nosso metabolismo. E o tempo vai passando, a idade vai chegando, a gente continua fazendo loucuras e vai ficando cada vez mais difícil. Então, a dica, assim, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: vamos parar para avaliar como está a nossa alimentação, como eu quero estar daqui a 3 meses e o que eu estou fazendo agora. E se o final de semana tem sido ou não um problema dentro desse projeto de emagrecimento, de vida saudável que vocês estão buscando aí. Se a gente olhar só para o emagrecimento, vai atrapalhar sim, vai interferir demais, vai acabar fazendo com que a gente perca tempo e dinheiro, porque aí a gente exagerou no fim de semana, na segunda-feira a gente vai lá e compra coisas caras, achando que é isso que vai resolver o que a gente fez. Não é. O que foi feito, foi feito. Levantemos a cabeça e vamos assumir a responsabilidade pelos nossos atos e entender que os fins vão ser diferentes quando os meios forem ajustados para isso. E talvez um desses meios aqui seja o final de semana, certo? Então vamos olhar para isso agora, para que o emagrecimento ele realmente aconteça a médio e longo prazo de uma forma eficiente. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, espero que tenha sido útil e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.